Olá, amigos do Curto Pacas, como é que vocês estão? Beleza? Yes! Pois é, hoje eu quero mostrar para vocês um negócio super legal que eu tenho aqui em casa, que inclusive é a dúvida de muita gente que curte relógio, porque relógio eu curto pacas. Vocês já sabem, vocês que acompanham meus vídeos, vocês sabem o tanto que eu curto relógio. Pois é, mas hoje eu quero mostrar um relógio diferente de tudo que a gente já viu aqui nos vídeos do Curto Pacas, que é um relógio que tem muita história. Mas antes, deixa eu falar para vocês uma coisa. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Bom, esse vídeo é o seguinte, ele tem esse lance, né, de eu mostrar o relógio e tal, esse relógio aqui que eu vou falar hoje, que é um relógio que tem muita história, mas o grande lance mesmo é que hoje seria aniversário do meu pai. Hoje meu pai, se estivesse vivo, estaria completando 81 anos. Pô, Fábio, mas o que tem a ver o aniversário do seu pai com o relógio? Então, porque esse relógio aqui, eu ganhei do meu pai quando eu era moleque, quando eu era criança. Olha só, hein? E sempre que eu uso ele, eu lembro do meu pai. Lembro inclusive da cena do meu pai me dando esse relógio, que é uma coisa super bacana, né? Que ficou na memória, assim, foi um prazer tão grande, sabe? Uma satisfação tão grande ter ganhado esse relógio, que hoje eu estou fazendo esse vídeo como se fosse uma homenagem, um agradecimento ao meu pai. E isso, olha, fica aqui uma sabedoria, porque se você aí tem seus pais vivos até hoje, dê valor para os seus pais, porque a vida é muito rápida e a gente nunca sabe o dia de amanhã. As pessoas passam e ficam os relógios, é isso daí. Então, esse relógio em questão é esse aqui, ó. Olha só que relógio diferente. Eu vou mostrar aqui ele com mais detalhes, né, enquanto eu for falando. Então, esse relógio, ele é um Citizen modelo Outdoor Sport. Ele está completando esse ano 42 anos. É isso mesmo, 42 anos, quase meio século. Então fica aqui a pergunta. Quanto tempo dura um relógio? Quanto tempo dura um relógio digital? Vocês já pararam para pensar nisso? Será que um relógio dura 5 anos, 2 anos, 10 anos, 50, 100 anos? Quer dizer, aí depende muito da pessoa, né? Depende como você conserva o relógio, como você trata o relógio, se você dá manutenção nele, porque o relógio é uma máquina. E toda máquina precisa de uma manutenção coerente, né? Uma manutenção assim regular. E olha, se você cuida bem do seu relógio, trata ele bem, pode ter certeza, o seu relógio vai durar muitas décadas, muitas décadas. E eu já vi até relógio vagabundo, relógio chinês. A minha esposa mesmo, ela tinha um relógio chinês, um Rolex falsificado, que era até muito engraçado. Ela usava assim mais para fazer gozação, piada, né? Mas era um reloginho legal. Ele tinha uma máquina interna, ele era a quartz, né? Mas ele tinha uma máquina interna bem simplesinha, daquelas mais vagabundias que tinha na China. E mesmo assim o relógio durou quase 20 anos. E ele só parou de funcionar, minha esposa só parou de usar porque ele gastou a pulseira, né? E o pino da pulseira onde conecta na caixa também ali teve um problema, que não dava mais para trocar a pulseira. Então, que adianta você ter um relógio que você não consegue usar mais, né? Ainda mais por ser um relógio que já estava bem desgastado, um relógio falsificado, né? Que foi comprar lá na Galeria Pagé, assim, por merreca, né? Mas isso mostra que o relógio, quando ele é bem cuidado pelo dono, ele dura bastante, mesmo que ele seja um relógio vagabundo, sem marca ou de marca desconhecida. Então, esse que eu vou mostrar aqui hoje, ele é o Citizen Outdoor Sport, tá aqui, né? E ele, como eu falei, está completando aí 42 anos. E eu me lembro do dia que meu pai me deu, porque meu pai trabalhava no Estadão, no jornal Estado de São Paulo. E nos anos 80 era muito difícil quem viajava para o exterior, sabe? Hoje todo mundo viaja para o exterior, pega avião, aí vai para o exterior, como se estivesse indo para outra cidade. Mas na época estava uma onda em São Paulo de muito relógio falsificado, sabe? Quase tudo que vendia no centro de São Paulo era falsificado. Era difícil você encontrar um relógio autêntico, genuíno. E o meu pai, ele falou para mim, falou, Fabinho, uma hora dessa eu vou te dar um relógio digital legal, mas eu quero te dar um relógio autêntico, sabe? Um relógio legítimo. Porque o que tem aí para vender na Galeria Pagé, aí pelo centro da cidade, é só porcaria. Meu pai dizia assim, né? Ele falou, eu nem vou te levar numa loja para você escolher, porque eu tenho certeza que vai vir um relógio fajuto aí no meio, mesmo que a gente compre ele como sendo genuíno. E aí o meu pai, como eu falei, trabalhava no Estadão, né? E no Estadão, na época, muita gente viajava ao exterior, porque o Estadão tinha distribuição de jornal nos Estados Unidos, né? E meu pai tinha um amigo dele que trabalhava lá, na contabilidade, e esse amigo dele foi para os Estados Unidos, e meu pai falou, ó, aproveita e traz aí um relógio para o meu filho, aí depois a gente acerta. Aí o cara foi lá para os Estados Unidos tal, e trouxe esse relógio.
E meu pai falou, nossa, a hora que ele olhou, né, que o cara entregou o relógio para ele, meu pai adorou. Eu falei, é isso que o Fabinho vai gostar mesmo. E aí meu pai, um dia, eu estava acordando de manhã, 7 horas da manhã, quer dizer, até cedo, né? 7 horas eu já estava saindo para ir pro colégio. E o meu pai, assim, me chamou lá, né, no quarto, e falou assim, ó, Fabinho, tem um negócio para você aqui. E ele falou assim com uma cara meio brava, né? Pensei, ih, lá vem, eu vou levar uma bronca, né? E meu pai sempre foi um cara muito bem-humorado, muito engraçado, né? Aí ele foi lá, trouxe, né, e me deu a caixinha com esse relógio. A hora que eu abri e vi esse relógio aqui, nossa, eu pirei. Foi uma sensação assim de uma alegria imensa, porque pouca gente na época, e isso foi em 1982, né? 82, 83, muita gente, pouca gente tinha relógio digital, sabe? Era uma raridade na época, porque estavam começando, estavam chegando no Brasil os relógios digitais. Então, é esse aqui em questão, olha só, ele tem assim uma caixa, né? Assim, meia redonda e com um mostrador quadrado. Tá vendo? A caixa é redonda, mas o mostrador é quadrado. Assim, ele tem aqui os botões laterais, são 4 botões. Tem aqui o fundo, né? Que tem a etiquetinha original ainda. A chapa de fechamento é de parafuso. Só que a pulseira desse relógio, essa pulseira não é mais original, porque a pulseira original, assim, ela durou uns 10 anos. E ela quebrou. Depois eu comprei na época, existia ainda para vendendo, isso há muitos anos, né? Vendendo aí a pulseira com desenho original, comprei, aí coloquei, durou mais um tempo, aí quebrou. Aí depois eu comprei essa pulseira de nylon, uma pulseira genérica, porque esse relógio eu ainda uso ele. Quer dizer, então eu uso ele há 42 anos. Esse relógio acompanhou assim, momentos muito legais e muito tristes da minha vida, né? Ele acompanhou minha vida por um período bem longo. E ele está aqui funcionando. Tanto é que semana passada eu troquei a bateria dele, ele está aqui, ó. Está aqui marcando a hora, tá vendo a data, tudo certinho, tudo funciona. Cronômetro, né, o timer, tudo. Ele tem cronômetro, ele tem o timer, né, que seria o cronômetro regressivo, ele tem alarmes, 2 tipos de alarme. E ele tem, né, nessa rodinha aqui analógica, que foi uma marca, assim, um detalhe que a Citizen usou muito no passado, né? Inclusive naquele relógio, naquele modelo clássico deles, que era o Citizen Windsurf, que tinha essa rodinha analógica também, né, que media os segundos, né, os quadrantes de segundos. Então, para vocês verem, aqui está a resposta. Quanto tempo dura um relógio? Bom, se for bem tratado, ele vai durar aí décadas, e esse aqui já tem 42 anos, e tudo indica que ele vai ainda durar, ele vai chegar aos 50. Ele está assim meio baleado, né, porque quando foi no ano de 97, não, 1998, eu tinha uma caminhonete e eu fui carregar uma mesa na caminhonete e eu estava usando esse relógio. E aí quando eu fui descarregar a mesa, aconteceu, era uma mesa pesada, né? Eu estava descendo a caminhonete junto com umas pessoas e a mesa ela virou, ela tombou e para cair no chão, não quebrar a mesa, eu segurei ela e ela bateu bem em cima do relógio. E aconteceu que fez um risco no vidro, um risco que está aqui até hoje, que se tornou até um risco histórico, né? Um risco arqueológico, que faz parte, acabou fazendo parte da história do relógio. E também um botãozinho aqui, ó, vocês estão vendo? Ó? Um botãozinho, ele quebrou, ele saiu, pulou para fora. E eu não vi isso na hora, senão eu pegava o botãozinho. Só vi isso à noite. E aí eu até lamentei, falei, pô, que pena, quebrou o botãozinho. Mas aqui ele tem um eixo, né, que ainda funciona. Eu posso apertar aqui com a unha, ele funciona perfeitamente. Mesmo sem o botão, ele funciona. Então, para vocês verem o tanto que o relógio é bem construído. Porque mesmo sem o botãozinho, as funções estão perfeitamente ativas. Não afetou o funcionamento do relógio. E é um relógio bonito porque ele tem um design diferente. Olha só. Igual eu falei, ele tem essa caixa a caixa redonda, né? E o display, o mostrador quadrado. Ele é meio, olha só como é. Ele é fino, né? Ele é fino, tal. Também era uma característica dos relógios da época, o povo gostava muito de relógios finos nos anos 80. Tanto é que existia o Casio Digipaper, né, que foi um Casio, dizia a propaganda que era o Casio mais fino que existia no mundo, que realmente era. Eu tive um Digipaper, só que era falsificado, mas era fino também, que ele era quase da espessura dessa pulseira aqui. Não sei se vocês chegaram a conhecer o Digipaper, né? Até se vocês conheceram. Alguém usou, alguém já teve, deixa um comentário aí, que eu gosto muito de saber o comentário de vocês. Ah, outra coisa, eu quero falar, né? Se você gosta dos vídeos do Curto Pacas, gosta dos produtos que eu falo, vou deixar aqui embaixo o link da nossa loja de produtos no Mercado Livre, que tem todos esses produtos que eu falo aqui do Curto Pacas, produtos que eu tenho, que já testei há muito tempo, e alguns que eu ainda não mostrei, mas que já estão lá.
sabe? E se você gostou desse relógio aqui, né, que é o G-Shock GA 2100 verde, também é uma máquina sensacional, incrível, uma das melhores compras. Vou deixar aqui embaixo também o link para vocês poderem comprar esse relógio aqui, ó. Esse relógio ali está cada vez mais em alta aí entre o pessoal que coleciona, o pessoal que curte relógio. Aproveita, porque esse modelo verde aqui, ele já tá, logo ele vai sair de linha, vão ficar só aqueles modelos com cores mais vivas, que inclusive muita gente não gosta, né? Bom, então esse relógio Citizen Outdoor Sport, olha só, ele está marcando a hora. Inclusive eu percebo que o display dele ficou um pouco fraco, mesmo com a bateria nova. Ele ficou um pouco apagado, ele está assim lentamente apagando, vocês estão vendo? Ó? Quer dizer, é um relógio que lentamente ele está morrendo, mas ele ainda vai muito tempo pela frente. Quem sabe aí ele chega vive mais 20 anos, né? Pode chegar aos 60 anos de existência. Vocês imaginaram um relógio de 60 anos, um relógio digital, 60 anos funcionando? Pois é, esse aqui com 42, né? Então isso é uma prova que os relógios Citizen, Casio, né, relógios técnicos, relógios Mondane, que são relógios de marcas muito tradicionais no Brasil, que são conhecidas pelo povo brasileiro há muitos anos, são relógios de alta qualidade. Mesmo que alguns modelos tenham um preço mais barato, a qualidade construtiva deles é ótima. São relógios feitos para durar, sabe? Vocês podem comprar sem medo. Eu fico pensando, esse G-Shock aqui, quanto tempo será que ele vai durar? Será que ele vai chegar nos 40 anos? Eu acredito que vai sim. Porque esse aqui ainda é reforçado, ele tem uma caixa de fibra de carbono, né? Ele tem todo esse sistema anti-choque, então isso mostra que ele está mais protegido a pancadas, a quedas, né? Esse aqui ele não tem, esse Citizen aqui ele não tem esse recurso de proteção contra quedas, nem nada. Por isso que quando a mesa caiu aqui em cima, né? Ele levou a cacetada, o botão saiu e fez um risco no vidro. Então, quer dizer, esse aqui, que é um G-Shock, né? Que já é protegido contra impacto, então teoricamente a gente acredita que ele vai durar mais tempo. Mas então, vocês meus amigos do Curto Pacas, vocês têm relógio antigo? Relógio que tem história? Relógio que vocês ganharam do seu pai, do seu tio, do seu avô, da sua mãe, né? Ou relógio que vocês compraram no passado? Conta para mim, qual que é o relógio que você tem aí mais antigo? E qual que é o modelo? E como é que ele está funcionando? Ele está firme até hoje? Pois é. Então, e por falar em relógio, né? Relógio antigo, relógio que dura, né? Hoje o tema do vídeo foi esse Citizen aqui. Para a gente tirar essa dúvida, né? Quanto tempo dura um relógio digital? Eu quero mostrar esse relógio aqui, esse Seiko 5, né? Vou mostrar rapidamente, que ele era o relógio do meu pai, que inclusive eu já fiz um vídeo dele sobre esse relógio aqui no Curto Pacas, que ele está comigo, e ele está funcionando, ó, perfeitamente, marcando a hora certa. É um relógio automático, olha só o nível desse relógio. Esse relógio é dos anos 70. Quando meu pai comprou, eu tinha assim, tipo, 7 anos de idade. E meu pai comprou lá no Estadão também. Até conta a história no outro vídeo, né? Que meu pai, ele tinha um japonês que trabalhava lá, que vendia relógio. Ele tinha uma relojoaria no centro de São Paulo, e ele vendia relógio lá no Estadão. E um dia meu pai querendo comprar um relógio, né? Um relógio novo, o japonês mostrou para ele, mostrou esse aqui e mostrou um Oriente, os dois automáticos. E meu pai gostou desse e comprou. Tá aqui, ó. Ó, esse relógio já tem quase 50 anos, praticamente 50 anos. Olha só como ele tá bonito. Funcionando, eu mandei fazer uma revisão nele, né? Fez uma limpeza, tudo, ele tá super funcional. Eu uso ele, sempre uso, olha só. É um clássico dos anos 70, né? E que meu pai também usou a vida inteira. E nunca deu um defeito esse relógio. Então, meus amigos, hoje o assunto aí foi relógios, né? Foi um assunto até assim sentimental, porque sempre que a gente fala de relógio antigo, a gente acaba lembrando de um parente, de um amigo, de uma pessoa que a gente gosta. E muitos deles já não estão mais entre nós. Então, como eu falei, as pessoas passam e vão embora, mas os relógios ficam. E isso que é interessante, que o relógio carrega muito da energia, né, da pessoa. Sempre que eu pego esse relógio aqui, ó, esse Seiko, é como se eu tivesse assim, com meu pai aqui do meu lado, sabe? E então é sensacional. Meus amigos, então, muito obrigado pelo vídeo, né? A vocês assistirem aí o vídeo. Se vocês gostaram, deixem um curtir. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, certo? E é isso aí. Então hoje tivemos essa viagem no passado, né? Voltamos aí para o comecinho dos anos 80, num momento interessante da minha vida, visitando aqui esse Citizen, que faz 42 anos e está firmão aqui, ó. Mais um item da minha coleção. Beleza, meus amigos? Então um grande abraço para vocês. Tudo de bom, muita paz, saúde, prosperidade e um abração aí do Curto Pacas. Yes!